Deus está presente, Deus está presente, entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Saúdo a todos com a doce paz, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Convido você a ler comigo um texto do Salmo 8. Vou estar lendo versos ímpares. Peço que você leia os versos pares. A palavra do Senhor que diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, E é o homem para que veres bens, e o filho do homem para que os vires. Fizeste-o, no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhes puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. As aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Todos juntos vamos ler o 9. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico em teu nome em toda a terra. Oremos ao Senhor. Pai amado e querido, quão magnífico é o teu nome em toda a terra, Senhor. Tu é aquele que criastes os céus, a terra, fizeste cada um de nós, Senhor, com sabedoria, com inteligência e com muito amor. Amor tal, ó Deus, que fez com que, por conta do pecado, tu teve que enviar o teu Filho, também, Senhor, nosso semelhante, mas segundo a tua imagem, para morrer por nós e nos resgatar para ti novamente. É esse amor que queremos desfrutar nessa noite, ó Deus. É esse amor que nós queremos louvar, engrandecer em adoração a ti, Senhor. Recebe a nossa adoração. Que os nossos louvores, que a nossa oração suba, Senhor, como incenso de cheiro agradável, e tu se alegre de cada um de nós nessa noite, abençoando cada vida e tocando em cada vida. E que desde já, para que cada um, Senhor, esteja realmente conseguindo ter esse encontro, esse contato contigo, tira as preocupações do coração, as dores e os sofrimentos, traz paz a cada um, ó Pai, nessa hora, e nos preenche do teu Espírito Santo, para que nós possamos adorar em espírito e em verdade ao Senhor. Amém. Amém. Chamada confissão, eu vou estar lendo um versículo que fala a respeito disso. Em 1 João 5,18, a palavra do Senhor diz assim: Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Esse
é um momento a sós com Deus. Que a gente possa refletir a respeito desse versículo aqui, que a palavra do Senhor diz. E o Filho de Deus estando conosco, Ele nos protege e nos livra de todo mal. Nós vamos ficar um momento de oração silenciosa e logo em seguida eu faço uma oração audível. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio de falar contigo, pelo privilégio de nos chegarmos diante de Ti e confessarmos, ó Pai, o que não te agradou. Nós, muitas vezes, ó Pai, nós fazemos muitas coisas erradas diante de Ti e às vezes nem percebemos, Senhor. Muitas vezes foi em atos, foi em palavras, até em gestos, Senhor. Por isso, Senhor, nós chegamos diante de Ti e pedimos para que o Senhor nos perdoe e o Senhor dê-nos a paz que somente o Senhor nos dá, Senhor Deus. Fica com o culto desta noite, ó Pai, que nós possamos estar recebendo de Ti a Tua palavra em nossos corações, para que nós possamos agir conforme o Teu querer. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus. Amém. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de Te louvar. O meu louvor é fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam o Teu nome. É fruto de Tua graça e da paz que encontro em Ti, e do Teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o Teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei
te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e louvarei o teu nome. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome. Para sempre te bendirei e louvarei o teu nome. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso Senhor, poderoso nas batalhas. Nesse instante, os irmãos que estiverem preparados com os dízimos e ofertas, podem fazer. Fica bem a gente passar bem o outro carestia, ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou um amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo o canto que havia, por providência, sinto mão de Deus, chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de
alegria que a gente recebe os irmãos que nos visitam nessa noite. Sejam bem-vindos ao nosso meio. E o Espírito toque na sua vida e você possa sair daqui com a bênção que você veio receber e cheio da alegria do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura num único versículo, versículo 18. Hebreus, capítulo 2. Juntamente com outros versículos, nós vamos observar que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso grande intercessor. Em Hebreus 2,18 diz o seguinte: pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados também. Amém? Nós observamos nas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo ele toma uma posição muito interessante dentro da fé cristã. Dentro do judaísmo, a qual Jesus também pertencia, existiam estruturas dentro da religião. E entre essas estruturas existia o sacerdócio, existia o templo, existia o sacerdócio, existia também o ministério dos levitas. E Jesus, quando ele faz algumas coisas que nós vamos ver, ele assume uma posição de sacerdote também na fé cristã. Porque ele é aquele que intermeia, aquele que se torna uma pessoa que intercede por nós diante de Deus, como os sacerdotes antes faziam. Então nós observamos um ministério diferente para a pessoa de Jesus Cristo, e um ministério que nos traz paz, alegria, confiança no coração, porque aquele Jesus que quando esteve aqui na terra, ele sofreu todas as coisas, ele foi vencedor. E uma vez que ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus, ele não está de braços cruzados. Ele está lá como um sacerdote supremo, intercedendo pelo seu povo a quem ele está salvando. Então nós vamos começar a compreender isso. E nessa passagem que nós lemos de Hebreus 2, as declarações aqui do autor traz essa comparação de Jesus com o sacerdote Arão, ou seja, ele é um sacerdote também, instituído pelo próprio Deus, segundo a ordem de Melquisedeque, e a referência a Melquisedeque é importante porque só podia ser sacerdote dentro do judaísmo quem era da descendência de Arão. Arão foi constituído, se você lembrar lá de Êxodo, de Números, de Levíticos, de Deuteronômio, através de Moisés, Deus mandou ordenar Arão para que ele fosse o sumo sacerdote e os seus filhos fossem sacerdotes. E esse sacerdócio era hereditário, ia de pai para filho. Jesus não é da classe sacerdotal levítica, nem descendente de Arão, mas aí o autor de Hebreus vai dizer que Jesus é de uma ordem diferente de sacerdócio, igual de Melquisedeque. E aí você vai lá para Gênesis, onde tem essa figura de Melquisedeque, que foi instituído por Deus como sumo sacerdote, sem genealogia, sem saber de onde ele veio. Só sabia que ele era rei de Salém e ele acumulava tanto a função de rei quanto a função de sacerdote. E Jesus se torna, na nossa fé cristã também, Rei dos reis, Senhor dos senhores e sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Segundo a mesma ordem, segundo o mesmo parâmetro de Melquisedeque. E aí o texto quer colocar Jesus dentro dessa comparação para que a gente possa entender que Jesus pode nos socorrer. Que ele pode interceder, ele pode intermediar entre nós e Deus. E essa intermediação é muito importante, porque se nós voltarmos mais um pouco antes dos feitos de Jesus Cristo, ninguém tinha acesso a Deus. Ninguém podia orar direto ao Pai, ninguém podia pedir perdão de pecados direto ao Pai. Tinha que levar um animal ao sumo sacerdote, pedir para que ele intercedesse diante de Deus, fizesse um sacrifício e assim ele pudesse ser socorrido na sua graça. Mas aí Jesus, ele vai ser esse sacerdote e ele vai fazer muito mais. O texto de Hebreus vai dizer que através do seu sangue ele abre um novo e vivo caminho para cada um de nós, e esse caminho nos faz ter agora acesso diretamente
ao Pai. De forma que o autor de Hebreus diz assim: com ousadia, vocês podem agora acessar o trono da graça e orar. E aí, para fazer isso, ele vai lembrar de que na morte de Jesus Cristo, quando ele suspira e diz está consumado, o véu lá no templo se rasga. E o véu se rasgando era o que Deus queria dizer simbolicamente o seguinte: agora não tem mais véu separando você do Santíssimo, que é o espaço onde só podia entrar o sumo sacerdote. Agora você pode entrar. Você imagina, né? Vamos tentar imaginar a coisa como funcionava. Tem esse templo aqui. Nessa parte aqui do púlpito para cá ficava um véu. Essa parte de dentro do véu ficava a Arca da Aliança, onde simbolizava a presença de Deus. E onde era feito também um sacrifício de perdão de pecados para toda a nação no Yom Kippur. Só que do véu para cá, só o sumo sacerdote podia entrar, e uma vez por ano. E era justamente no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. Só nesse dia. Aí tinha os outros sacerdotes que cuidavam da manutenção do templo. E esse espaço, depois do véu, precisava de vez em quando ser limpo. Precisava ser limpo. Sabe o que eles faziam? Com medo de que a pessoa que entrasse, um sacerdote, morresse no Santo dos Santos, porque não era tão permitido assim entrar, ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E aí, depois de passado um tempo, se ele não voltasse, os outros sacerdotes que estavam lá fora puxavam ele pela corda. E para que essa pessoa que ia entrar para fazer a limpeza naquele espaço sagrado, depois do véu, então ele fazia um monte de rituais para poder entrar. Então ele fazia o sacrifício de perdão de pecados para ele, ele tomava banho, as roupas tinham que ser extremamente limpas e brancas, tinha um monte de coisa que eles tinham que fazer, com medo de que se entrasse no Santíssimo, eles morressem lá dentro, porque ali simbolizava a presença de Deus, e ninguém pode entrar na presença de Deus de forma assim qualquer. E aí nós temos dois textos bíblicos que exemplificam muito bem isso, tanto de Isaías, que o próprio Isaías vê o Senhor sentado sobre um alto sublime trono, e aí quando ele vê, que aí ele está fazendo uma comparação litúrgica ali do templo, né? Quando ele vê, diz: estou perecendo, ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Então ele está com medo de morrer, de perecer ali naquele momento. Aí é que vem um anjo, pega uma tenaz, né? E pega uma brasa ali do fogo do holocausto, toca nele para purificar, porque o fogo tem essa simbologia de purificação. E aí, uma vez purificado, agora ele está tranquilo diante de Deus. E aí você tem o Zacarias, o pai de João Batista, lá no Novo Testamento, que o texto fala sobre essa questão de que ele estava no turno do templo. O que é o turno do templo? É para fazer a limpeza. E lá ele também tem uma experiência extraordinária que fica com medo também. Ele vê um anjo que vai profetizar, que vai dizer: olha, tua mulher vai ter um filho em velhice e vai dar o nome dele de João Batista. Então, esses dois textos mostram essa realidade de um espaço que não era possível entrar. Quando na morte de Jesus o véu é rasgado, o espaço agora se torna um só. Tanto esse quanto o resto do templo é um só espaço, e todos agora têm acesso ao trono, têm acesso à arca, que era a presença de Deus. Então, com ousadia nós podemos entrar. Mas por quê? Por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus torna ele apto para também nos tornar apto a entrar. Ele se torna sacerdote, ele pode entrar no Santíssimo e ele nos constitui sacerdote, porque lembra que eu falei, o Arão era o sumo sacerdote, os filhos eram os sacerdotes. Jesus se tornou sumo sacerdote e todos nós somos irmão dele, sacerdote com eles. Por isso que lá em Apocalipse capítulo 1 vai dizer que nós somos constituídos como um reino de sacerdotes. É aquilo que a teologia reformada, né, desde o século XVI, fala sobre o sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio de todos os crentes. Todos nós podemos interceder diante do Pai. Então, essa campanha que nós fazemos de 22 dias durante esse mês, nós temos essa possibilidade de fazer essa oração direta ao Pai por conta de tudo isso que Jesus fez. A gente tem a alegria de poder hoje orar diretamente a Deus. Coisa que no passado, antes de Jesus, não se podia fazer. Só que aí o texto traz para nós uma outra coisa. Além de que a gente pode orar diante do Pai,
Os textos sagrados vão dizer também que o próprio Jesus ora por nós. Ele que está colado com o Pai. Ele que ascendeu aos céus e se assentou à direita de Deus nas alturas, como Paulo diz. Então ele está colado com Deus, no pé do ouvido do Senhor, intercedendo por cada um de nós. É isso que o texto sagrado está querendo nos ensinar. Que esse Filho, que veio ao mundo morrer por nossos pecados, quando ascendeu aos céus, agora ele também é aquele que, além de nos reconciliar com Deus, ele nos ajuda através da intercessão. Então nós estamos em 22 dias de campanha de oração. O Senhor Jesus está em campanha de oração desde que ele ascendeu aos céus. Ou até um pouco antes, nós vamos ver um pouco disso. Então nós temos essa confiança clara de que o Senhor está realmente nos ajudando no tempo de aflição, no tempo de angústia. E aí o nosso entendimento também bíblico, é importante nós enfatizarmos isso, nós que somos cristãos, protestantes, evangélicos, é de que só existe Jesus mesmo como o único mediador. Não tem mais ninguém no pé do ouvido de Deus para interceder por nós. Só Jesus. Paulo diz isso em 1 Timóteo 2,5, onde ele fala: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. O texto é muito claro dizer que só existe um. Então, é orar diretamente a Jesus para que Jesus interceda diante do Pai. Por isso que todas as nossas orações, recomendadas por Jesus, baseadas em João 15, é que a gente tem que orar em nome de Jesus. A gente ora a Deus e encerra sempre em nome de Jesus. Por quê? Porque, apesar de nós termos acesso diante de Deus, através desse novo e vivo caminho, todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores. Então, de repente, a nossa condição diante de Deus, porque a Bíblia diz, né, que o pecado vos separa vocês do vosso Deus. Né? Então, diante dessa situação que nós nos encontramos de pecadores, a única coisa que faz com que a gente realmente seja ouvido por Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Porque ele tudo agradou o Pai. Ele não tem pecado nenhum. E por ele agradar ao Pai, de tal forma que nós podemos orar ao Pai em nome de Jesus. Ou seja, eu estou orando no nome daquele que te agradou em todas as coisas, daquele que morreu por nós, daquele que é o nosso Senhor. Ele nos representa. Tem essa expressão, né, que o apóstolo João usa nas suas epístolas, ele é nosso advogado. E aí acrescenta, um advogado fiel e justo. Aquele que é fiel e justo tem 100% de chance de ser atendido por Deus. E é por isso que Jesus intercede por nós. Não é maravilhoso isso? Então, quando a nossa fé está enfraquecida, ou quando a nossa situação de Deus ainda está mal resolvida, a gente ainda pode contar com Jesus Cristo. Porque Ele intercede por nós. E aí tem duas formas que o Antigo Testamento mostra para nós como é que Jesus intercede diante de Deus, que tem um pouco a ver com isso que eu acabei de falar. A primeira forma de o Senhor Jesus estar orando diante do Pai a nosso favor, vamos colocar como uma intercessão silenciosa. O que quer dizer isso? Quando Arão ou o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele tinha que levar o sangue do sacrifício que ele fez, né, para perdão de pecados. Aquilo simbolizava, está lá em Levítico 16:15 isso. Aquilo simbolizava e colocava diante de Deus uma prova de que o seu pecado tinha sido expiado. Então essa era a primeira parte nessa oração silenciosa, ou seja, em silêncio entre agora, Senhor, estou diante de Ti como aquele que já fez o sacrifício. Da mesma forma, Apocalipse vai dizer que Jesus, Ele está também diante de Deus como um cordeiro imolado, com o seu sangue diante de Deus. Aquele sangue é para dizer, Senhor, o sacrifício foi feito. Eu não cometi pecado, mas eu fiz esse derramamento de sangue pelos meus. Então ele está dizendo para Deus, com esse ato de ser um cordeiro, está lá em Apocalipse 5:6, né? Esse ato de ser o cordeiro diante do trono, diante de Deus,
como um cordeiro que foi morto, com sangue derramado, para dizer o seguinte: agora os meus estão expiados os pecados também. Se nós nos achamos indignos para estar diante de Deus em oração, somos mesmo. Quem nos torna digno é Jesus. Porque quando Deus olha para nós, Ele nos olha a partir do sangue de Jesus derramado. Diante do sangue que o próprio Jesus apresenta diante de Deus. Diante de Deus, Jesus mostra as mãos furadas, o lado furado e os pés furados. O sacrifício foi feito. O pecado deles estão expiados. Então tem essa primeira parte da oração. A segunda parte da oração é a oração ativa mesmo. É falar diante de Deus. É colocar diante de Deus as nossas dores, nossos sofrimentos, todas as nossas angústias. E assim o Senhor ser atendido. E tem uma simbologia antiga também sobre isso. Porque além da questão do sangue que o sumo sacerdote precisava levar diante do Pai para mostrar, né, de que o pecado foi expiado, ele também levava um incenso. E na Bíblia, aqueles incensos do ritual litúrgico, eles representam orações, esses incensos. Né? Por exemplo, o Salmo 141, versículo 2, fala sobre isso. Suba à tua presença a minha oração como incenso. Por isso que às vezes na oração falo sobre isso, né? Que a nossa adoração, que a nossa oração suba como um incenso. E aquele incenso, se vocês lembrarem dos textos lá de Levítico, o texto de Levítico é meio confuso às vezes, né? Traz um monte de coisas complicadas. E aí fala sobre essa questão do incenso. Deus mesmo determina quais são os elementos para se produzir o incenso. Porque aqueles elementos escolhidos por Deus iam gerar um perfume de aroma agradável. Talvez melhor do que os franceses, sabe? Pudessem fazer. Eu tinha que gerar esse aroma, né? Tem pessoa que fica enjoada com esses incensos que o pessoal vende, né? Dos Hare Krishna, do negócio, né? Mas o incenso que Deus mandou Israel fazer, os sacerdotes fazer, era de um aroma agradável. As nossas orações e a nossa vida tem que ser de aroma agradável. Por isso que Paulo fala aos coríntios que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Lembra essa passagem lá dos coríntios? Paulo diz sobre isso, que nós devemos ser o bom perfume de Cristo, exalando ações, palavras que sejam agradáveis como se fosse um perfume a Deus. Essas simbologias na Bíblia são muito importantes para a gente compreender, porque em outros momentos a Bíblia fala sobre imundícia, né, que é o estado de pecado. E tudo que é imundo é fedorento. Por outro lado, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é verdadeiro, é aroma agradável para Deus. E nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. Por isso que o Senhor Jesus também, Ele é esse aroma agradável. Ele se torna também para nós um intercessor. Ele ora e intercede por nós diante do Pai. E aí nós temos essa alegria de saber que o próprio Jesus intercede por nós. Se as minhas orações falham, o Senhor intercede por nós. No próximo domingo eu vou falar sobre o auxílio do Espírito Santo nas nossas orações, né? Porque a gente não sabe orar como convém, né? Mas, por enquanto, é bom saber que pelo menos o Senhor ora por nós. E pelo que Ele ora por nós? Aí nós vamos lá para João capítulo 17. Quer ver? Se você quiser abrir lá em João 17, nós vamos ver alguns pedidos que Jesus faz diante do Pai na sua oração. Esse texto de João 17 nós conhecemos como oração sacerdotal. É a oração que Jesus faz em prol dele e em prol também da sua igreja. João capítulo 17. A partir do versículo 9, você vai ter já um tipo de pedido. Jesus faz 4 tipos de pedidos aqui. E nós vamos ver aqui do 9 ao 11, um tipo de pedido que ele faz em prol da igreja. Então o texto diz o seguinte: é por eles que eu peço ou que oro. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste,
para que eles sejam um, assim como nós somos um. Aí até o 11 mesmo, né? Nessa oração, o Senhor está orando por nós que permanecemos no mundo. E o que Ele quer que Deus faça conosco enquanto nós estamos no mundo? Que Ele nos guarde. Como diz o versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para ti, junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Então, Jesus está orando para que o Senhor nos guarde. Em outras versões, fala de guardar do mal ou do maligno. A expressão no original grego é maligno. Porque Satanás está sempre lutando contra o povo de Deus. O inimigo está sempre atentando contra as nossas vidas. E aí o Senhor Jesus ora para que o Senhor nos guarde do mal. E é a mesma leitura que nós fizemos logo no começo lá de Hebreus. Que Ele nos guarda das tentações. Não é? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós somos fracos. Jesus disse, a carne é fraca. Nós precisamos da ajuda de Deus para permanecermos em pé. Nós precisamos da ajuda de Deus para poder fazer as coisas. Nós precisamos da graça de Deus em tudo. Paulo, quando se viu numa situação muito difícil, que ele usa a expressão espinho na carne, ele ora ao Pai, e aí o Senhor diz o seguinte, olha, a minha graça te basta. Então a gente precisa da graça do Senhor. E no mesmo texto, Paulo diz o seguinte, que agora eu me glorio nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Então, se você quer que Deus aperfeiçoe em você o poder dele, reconheça a sua fraqueza. Reconheça que precisa de que ele te guarde. E faça a mesma oração que Jesus está fazendo. Porque aí tem um segredo interessante sobre a questão da oração bem-sucedida. Oração bem-sucedida é aquela que é feita com fé, mas que é também segundo a vontade de Deus. Quando a gente ora uma coisa que não é da vontade de Deus, a chance que nós temos de ser atendido é zero. Porque Deus faz tudo conforme lhe apraz. E se Jesus está orando para que o Pai nos guarde, isso é da vontade de Deus. E nós podemos fazer a mesma oração que Jesus. Por isso que alguns ensinam, e eu acho muito importante isso, alguns ensinam a orar junto com os salmos. Por que orar junto com os salmos? Porque o salmo é uma escola de oração. E ali já está presente na oração dos salmos aquilo que é a vontade de Deus para cada um de nós. Salvo os salmos precatórios, né? Porque os salmos precatórios já não faz parte da nova aliança em Cristo. Salmos precatórios são aqueles salmos em que o salmista ele pede para Deus matar inimigo, quebrar o queixo. Sabe aqueles textos assim? O salmista fica revoltado, né? Diante da nova aliança em Cristo Jesus, essas coisas já não cabem mais para a gente. Mas boas partes das orações, ou a maior parte das orações nos salmos ali, é uma escola de oração para a gente. A gente aprender a orar com o salmista enriquece as nossas orações. O próprio Jesus fez isso muitas vezes, quando estava na cruz. Quando ele diz, porque me abandonaste, né? Ele está citando o Salmo 22, está orando o Salmo 22. Então nós podemos orar junto com Jesus para ter certeza de que vamos ser respondidos. E aí, a segunda oração que Jesus faz a nosso favor é de que nós sejamos santificados. E isso está no versículo 12. Versículo 2. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi. Vocês estão acompanhando aí? E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir as escrituras. Mas, vamos ler a partir do 17, que senão a leitura vai ficar longa, né? No 17 ele vai expressar bem isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então no 17 está essa exemplificação toda, porque além de nos proteger na oração, ele também pede que o Senhor nos santifique. E aí a santificação é essa ação da graça de Deus, do Espírito Santo, agindo no meio do seu povo, para que nós consigamos ser santos, uma vez que a carne é fraca, uma vez que nós tendemos a cair em tentação. A gente sabe das nossas fraquezas, a gente sabe aonde a gente tem mais tendência a falhar. E o Senhor sabe mais ainda do que nós. E Ele se preocupa com nós por isso. E por isso Jesus, ao se preocupar,
com a nossa santificação, ele pede que o Pai nos ajude. E aí é uma força do Espírito Santo, é uma graça de Deus que nos ajuda a ser santificado a cada dia. Toda vez que a gente vai cometer uma ação e que algo dentro de nós se perturba com aquilo que a gente fazer, é o indício de que o Espírito Santo não está concordando com aquilo. Para quem gosta de filosofia, né, isso está baseado em Kant. Kant fala sobre a questão da moralidade no ser humano. O fato de nós sermos seres morais, isso revela a ação de Deus em nós, de que colocou através do seu Espírito em nós senso do que é certo e do que é errado, do que agrada a Deus e do que desagrada a Deus. Então, e aí esse Espírito não só ele tem essa importância de nos incomodar com aquilo que seria algo que desagrada a Deus, mas também ele nos ajuda a viver na santidade. Ele nos santifica a cada dia. Por isso que Paulo vai dizer aos Gálatas, no capítulo 5, andem em espírito e não satisfareis as obras da carne. E aquele que anda no espírito manifesta as coisas do espírito, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade e domínio próprio. Essas são as características das pessoas que andam no espírito, que têm o espírito sempre colaborando para viver essa vida santa que, de fato, agrada a Deus. A terceira coisa que Jesus ora por nós nos céus é para que nós sejamos um. Olha só. Né? Isso está a partir do versículo 20. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Aí ele dá o exemplo, né? E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui Jesus claramente coloca para nós a questão de que ele deseja que nós sejamos uma unidade, sejamos uma comunidade e viver em comunhão. A igreja, ela tem algumas funções. Função diaconal, que é ministério de serviço, tem a função querigmática, que é a proclamação da palavra, mas tem a função de ser uma comunidade, de viver em comunhão. Escrevi um texto que vai sair no Estandarte agora em fevereiro, que eu falo sobre essas questões. E a missão da igreja é pregar a palavra, através de palavras e serviços, que é a koinonia, em comunidade, feito em comunidade. E aí Jesus ora para que essa comunidade seja real. O coração de Jesus é perturbador e fere o coração de Jesus quando a igreja se divide. Quando a igreja entra em brigas e porfias, como era a igreja de Corinto. É inadmissível para o coração do Senhor essas divisões e brigas dentro da igreja. Porque ele ora para que a gente seja um. Os textos de Paulo e Atos vai trazer essa ideia de que nós temos que ter um mesmo pensamento, uma mesma fé, um mesmo espírito. E aí Paulo vai colocar aos Filipenses que a forma de a gente pensar junto, para que a gente consiga pensar junto e ser uma comunhão, a gente tem que pensar que nem Cristo. Ou seja, não é você aceitar o que eu penso, nem eu aceitar o que você pensa. Nós dois pensarmos como Cristo. Por isso que ele vai dizer lá em Filipenses 2,5: tende em vós os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. Por isso nós temos que estudar as Sagradas Escrituras para saber pensar como Jesus Cristo. Porque Jesus é a palavra. E a palavra é Jesus de forma escrita. Entenderam a lógica? Vou explicar mais ainda para você entender como é que funciona isso. Nós temos que pensar em comum, ter uma unidade de pensamento. Aí eu acabei de dizer que nossa unidade de pensamento tem que ser a de Cristo. E não é o que eu penso, nem o que você pensa. Aí como é que a gente consegue isso? Jesus falou: aqueles que quiserem me seguir, negue-se a si mesmo. Entenderam agora por que existe brigas e porfia dentro da igreja? É porque não negamos a nós mesmos ainda. Os nossos próprios pensamentos, nossos próprios valores. A gente carrega eles de forma egoísta e ainda por cima de forma arrogante, porque arrogância é achar que a gente tem um privilégio de a gente achar que a gente está com a verdade
E que a nossa verdade tem que ser imposta a todo mundo. Todo mundo tem que aceitar como eu penso. Isso é, além de egoísmo, né? Também é arrogância da nossa parte. Achar que nós estamos com a verdade. A verdade só é uma em Jesus Cristo. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, Jesus não precisou dizer nada. Ele só abriu os braços. Eis aqui, está aqui a verdade. Sou eu. Por isso que as Sagradas Escrituras, Pedro principalmente diz, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Conhecer Jesus é conhecer a verdade. E uma vez que a gente assimila a verdade em Jesus Cristo, ou seja, ser transformado, porque a gente tem que negar a nós mesmos, né? Aí, uma vez que eu nego a mim mesmo, fico com uma tábula rasa na cabeça, né? Usando aqui a expressão do John Locke, né? Fica um papel em branco na minha cabeça, aí eu vou ser transformado pela renovação da minha mente, através da palavra. Aí eu vou pensar que nem Jesus. E ainda por cima, Paulo diz que nós recebemos o Espírito de Deus, que prescruta a mente do próprio Deus. E ele diz que quando nós recebemos o Espírito, a gente recebe a mente de Cristo. Paulo diz isso em Coríntios. Aos Coríntios. Parece fácil, né? Sagrada Escritura está dizendo tudo isso para nós. Mas é uma tarefa processual. De a gente a cada dia negando a nossa própria forma de pensar e assimilando devagarzinho o pensamento de Cristo. Negando a nós mesmos e assimilando Jesus. A ponto de chegar como Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, né? E a vida que eu tenho na carne é uma vida que eu vivo na fé no Senhor que me amou e morreu por mim. É isso que o Senhor quer de nós, que sejamos um. O Espírito e Deus nos ajuda nisso, mas temos a nossa parte também nesse processo de sermos uns com os outros. E isso só vai ser possível quando negarmos nós mesmos e amarmos o próximo. Sem negação de si mesmo, sem amor ao próximo, essa unidade aqui fica bem mais difícil. Quarta e última coisa que Jesus ora por nós tem a ver com questão escatológica, futura. Ele ora no versículo 24 para que nós sejamos glorificados. No 24 diz o seguinte: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. A gente estar junto com Cristo é ser glorificado juntamente com Cristo. A nossa glorificação é o último estágio do nosso processo de salvação. É quando a gente, no abrir e fechar de olhos, vamos ter a nossa vida toda transformada. Nossos corpos serão transformados. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 15, né? De que sepulta o corpo animal, ressuscita o corpo espiritual. Ele fala que vai ser sepultado o corpo natural e nasce um espiritual. Então aí nós vamos ser totalmente transformados e aí vamos ter uma vida e um corpo de glória, que é chamado de glorificação. Isso só vai acontecer na vinda de Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos, né, que são duas fases, né? A glorificação para os que estiverem vivos vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, e dos mortos, quando eles ressuscitarem, vão ressuscitar já nesse estado de glorificados. É outra coisa que Jesus ora por nós, para que a gente seja glorificado. Agora vocês viram que Jesus, em todos os momentos de oração, ele diz assim: pelos que me deste, né? Ele sempre fala isso, né? Ou seja, só pode ser beneficiário da oração de Jesus aqueles que estão em Cristo Jesus. Só pode ser um com o Senhor, só pode ser glorificado, só pode ser santificado, só pode ser guardado pelo Senhor aqueles que estão em Cristo Jesus. E é claro que ele diz assim também aqueles que, né, aqueles que virão, aqueles que vão ouvir pela pregação deles, mas que vai estar também em Cristo Jesus. Nós precisamos estar em Cristo. Por isso que domingo passado nós falamos de permanecer em Cristo. Permanecendo em Cristo, a gente tem acesso às coisas de Deus e ainda por cima ser beneficiado pela oração que Jesus faz, que Jesus intercede por cada um de nós. Então, essa oração para que a gente seja guardado, seja santificado, seja unificado, seja glorificado.
E talvez a gente não precise mais nada além dessas coisas. Tudo que a gente realmente necessita está presente nessas coisas. Porque ser guardado é o Senhor nos assistir em todas as coisas que nós precisamos. E tem aquele salmo bonito que fala, né? Que não dorme e nem dormita o guarda de Israel. Se ele nos guarda, ele está vigilante para nossas reais necessidades, para todo o sorte de perigo que a gente possa enfrentar, seja enfermidade, seja qualquer outra coisa, o Senhor nos guarda. Porque nem sempre a gente usufrui de todas essas coisas que Jesus está orando, principalmente nessa questão de ser guardado e ser assistido. Tem um texto dos evangelhos que fala claramente por quê. Falta de fé somente. O próprio Jesus, o Deus encarnado, veio na terra, estava de cara a cara com as pessoas podiam ser beneficiadas de toda sorte de bênção ali com Jesus presente, mas muitos não receberam nada, por falta de fé. Principalmente em Nazaré. Lá em Mateus 4 e Lucas 4 fala sobre isso, né? Jesus, ele voltou a Nazaré, que foi a cidade onde ele cresceu e viveu a maior parte da sua vida, e não pôde fazer nenhum milagre ali, o texto diz. Porque as pessoas não creram nele. Além de nós estarmos em Cristo para ser beneficiados da intercessão de Jesus, nós precisamos crer no Senhor. Confiar somente. E fé, segundo Hebreus capítulo 11, é a gente ter a certeza daquilo que se espera. Ter certeza é quando você confia de tal forma que você não duvida que o Senhor vai te atender. Nós não podemos duvidar de que o Senhor vai nos atender. Por quê? Porque Ele entregou a sua própria vida por nós. Ele fez o maior dos sacrifícios que podia fazer por nós, como prova do amor. Aquele mesmo amor que Jesus disse o seguinte: olha, vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos quando lhe pedem, muito mais o Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele sim é bom. Lembra que Jesus falou para o jovem rico? Só existe um que é bom e é Deus. Então, se a gente se julga bom, mas sendo mal, faz boas coisas para as outras pessoas, imagina Deus. Então não tem por que duvidar de que Deus atenda as orações que o próprio Jesus faz por nós. Então toda vez que você estiver passando por uma aflição, por uma dor, lembre, Jesus também está intercedendo por você. Que isso te encha de fé e de alegria, de confiança, de descanso nele. E se está passando por alguma tribulação, Hebreus vai dizer o seguinte, Tiago vai dizer o seguinte: tem por motivo de grande alegria passar por diversas provações, porque a provação é para que você experimente justamente o poder de Deus agir na sua vida. E aí você crescer em perseverança e crescer em fé. As provações, as tribulações só vêm para isso, para nós aumentarmos nossa fé e a nossa experiência com o nosso Pai. Ele quer que a gente tenha mais experiência com Ele. E a gente só experimenta essas coisas quando precisamos dele. E aí vamos a Ele com fé e confiando de que nós temos também um intercessor, alguém que nos ajuda na oração ao Pai, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, sabemos, ó Deus, através das Sagradas Escrituras, que Jesus não está cruzando os braços no céu, mas Ele continuamente intercede por cada um de nós. Senhor, ouça nossas orações e intercede conosco nas nossas orações. E vê, Senhor, as aflições, as angústias que passamos. E ser o nosso socorro, Senhor. E nós confiamos que Tu será, porque se Tu já foi o nosso socorro morrendo na cruz para nos salvar dos nossos pecados, será o nosso socorro em coisas muito menores que são os problemas que nós passamos. Então somente aumenta a nossa fé, Senhor, em Ti, para que confiamos sempre em Ti. E que a nossa vida também seja uma vida de consagração, de intimidade contigo, ó Pai. Para que a gente não seja como aqueles a qual Jesus falou que não nos conhece. Nós queremos ser conhecidos do Senhor. E só podemos ser conhecidos se tivermos intimidade contigo, em obediência e em oração.
Ouve cada um de nós e ora por nós, Jesus. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos cantar um cântico? Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda assim viver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda assim viver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o teu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Depois da dor vem a alegria, pois Deus é amor, não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao fim, de todos os teus tormentos. Ainda assim viver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Ainda assim viver noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Sorrindo. Os irmãos estão bem cientes de que a partir dessa nova variante daí do Covid, que é a Omicron, tem aumentado muito o número de casos, muitas pessoas estão sofrendo. Praticamente todos os dias a gente recebe notícias pelo WhatsApp de pessoas conhecidas que estão com Covid, ou pessoas amigas, né? E pessoas da igreja também estão com Covid. Então é um tempo de muita enfermidade, muita doença, e nós queremos fazer uma intercessão por cura por essas pessoas. A nossa igreja tem uma tradição que eu quero resgatar uma vez por mês, que é de intercessão por cura, né? Faz parte da nossa ordem litúrgica. Eu quero resgatar na igreja. Nós vamos começar a partir de hoje. Então, convidar os presbíteros para vir à frente.
obedecendo aquele texto de Tiago, né, onde ele diz: se estiver alguém enfermo, chame os presbíteros que orará por vocês. E eu peço que todos fiquem de pé. Se você é uma pessoa que está precisando de oração ou conhece alguém que está precisando de oração, né, coloque sua mão diante de Deus em posição de recebimento da bênção, né, intercedendo ao Pai. E aos presbíteros a gente vai estar orando por todos vocês e por aqueles que vocês estiverem também intercedendo. Pai querido e amado, eis o teu povo, Senhor, e eis, ó Deus, a tua nação que sofre, Pai, com mais um problema de saúde, entre muitos outros que já existem. Nossa experiência durante a semana, Senhor, não foi das mais animadoras, onde podemos ver hospitais lotados, filas enormes para fazer testes, ó Deus, muitas pessoas sofrendo, Senhor, em leitos de hospitais, notícias, ó Deus, a cada momento de pessoas enfermas e de amigos que estão enfermos. E queremos orar por todos, ó Pai. Não são poucos para que a gente possa aqui nomear e dar nome de cada um. São muitos, ó Pai. Mas Tu conheces a cada um deles. E cada irmão e irmã aqui, Senhor, ora por si e ora por aquele, ó Deus, a quem quer interceder. E Tu que esquadrinhas as mentes e os corações, ouve, Senhor. Ouve Tu nos céus, ó Pai, e abençoa aqui na terra cada um de nós. Traz cura, Senhor, para aquele que está enfermo. Traz, Senhor, recuperação da saúde. Que os tratamentos funcionem, ó Pai. Que os remédios funcionem. Que as vacinas funcionem, ó Deus. E que o Teu milagre possa acontecer na vida daqueles que precisam de milagre, ó Pai. É em nome de Jesus que nós oramos por esses e por outros, ó Deus. Contando com a Tua misericórdia, contando com o Teu amor, contando com a Tua graça, Senhor. Que, como diz Paulo, é maior do que o nosso entendimento. Se nos falta fé, nos aumenta a fé, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, experimentar o Teu poder, experimentar, Senhor, esse amor incondicional que Tu tem por nós, vendo, Senhor, o Teu milagre, vendo a Tua cura acontecer no corpo dos meus irmãos e irmãs. E seja doença física, Senhor, seja doença emocional, seja doença espiritual, que Tu, ó Deus, sare todas, ó Pai. Que assim como Jesus, quando passou aqui na terra fazendo bem a todos, que agora em espírito Ele faça o bem a todos novamente. E assim possa atender, Senhor, a oração, a súplica daquele que clama a Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Aqueles que tiveram entes perdidos, ó Deus, consola, conforta corações, ó Deus, e dá força a essas pessoas, ó Pai. Dá forças a elas, em nome de Jesus, ó Deus. E que hoje à noite, Senhor, ao dormir, cada um, Senhor, possa experimentar, Senhor, o alívio no seu corpo e nas suas dores. E já desde agora eles sintam, Pai, paz no coração, certeza no coração de que está sendo cuidado pelo Senhor que nos ama. Pai Santo, eu sei, ó Deus, que também Jesus intercede por nós. Atende a cada pedido e a cada oração, Pai, em nome de Jesus. E ouve as nossas orações. E mais essa, Pai, a qual fazemos que o próprio Cristo nos ensinou. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, meus irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo vos guarde, vos santifique, vos glorifique e gere unidade no corpo da igreja, desde agora até a vinda de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Amém.